Qual é o verdadeiro preço da ilusão de uma prosperidade eterna? O mundo antigo globalizado faz a si mesmo essa pergunta tarde demais. A economia palaciana sufoca nas garras de sua própria complexidade burocrática. A Idade do Bronze consome-se metodicamente através de uma paralisia logística. Por que a rede perfeita de suprimento de cobre e estanho, que alimentava continentes inteiros, ruiu da noite para o dia? Por que os grandes soberanos, que por décadas chamaram uns aos outros de irmãos, subitamente param de responder às tábuas de argila com súplicas por ajuda militar imediata? As respostas estão ocultas sob uma espessa camada de cinzas quentes. O Mediterrâneo do ano 1178 a.C. retrai-se em ritmo acelerado. Rotas comerciais seguras foram rompidas para sempre por secas severas e fome generalizada. A terra fende-se sob o sol escaldante. As safras de trigo viram poeira seca muito antes da colheita. O cobre já não flui pelas artérias marítimas vindas da ilha de Chipre. O estanho do Oriente distante torna-se um mito inalcançável para os mestres artesãos dos palácios. O complexo sistema estatal revela-se frágil demais para a sobrevivência física. A especialização produtiva excessiva aniquila estados inteiros. Os soberanos estão trancados dentro das massivas muralhas de pedra de suas residências luxuosas, absolutamente cegos para a nova realidade. Continuam escrevendo cartas aos vizinhos, como escreveu o rei de Alásia. Pedaços de argila queimada registram com rigor o pânico crescente da elite governante. Os governantes tentam preservar o velho mundo habitual a qualquer custo. Enviam embaixadas, mandam presentes diplomáticos generosos, oferecem toneladas de grãos preciosos à horda inominada de migrantes que avança. Mas a velha diplomacia está morta. As tribos invasoras não sabem ler a escrita cuneiforme. Eles querem comer. Querem viver em novas terras férteis. No horizonte marítimo, surgem dezenas de velas negras. A era da correspondência termina. A horda iluminada move-se lentamente ao longo das costas como uma força destrutiva e implacável. Eles avançam por terra e navegam por águas rasas. Não é um exército de conquistadores no sentido convencional compreendido pelos reis da época. São migrantes exaustos, famintos até a morte. Atrás dos robustos guerreiros de infantaria, os eixos de madeira de carroças massivas rangem pesadamente. Lá, na densa poeira da estrada, sentam-se suas mulheres cansadas e seus filhos famintos. Os invasores empunham em suas mãos rudes espadas de ferro, longas e pesadamente forjadas. Não tem caminho de volta para seus lares destruídos. A supremacia estabelecida dos pesados carros de guerra dos reis deuses prepara-se para colidir com uma massa monstruosa e desesperada de infantaria. Começa a era brutal de uma nova tática intransigente. Chega o tempo da terra arrasada. Enquanto nos aposentos frescos dos palácios das capitais do norte, os escribas reescrevem metodicamente listas obsoletas de arrecadação de impostos, os assentamentos comerciais costeiros ardem em chamas vivas. Incêndios violentos rugem diante dos olhos impotentes dos governadores das cidades. Os invasores não conduzem longas negociações de resgate. Não fazem prisioneiros nesta guerra total por recursos que desaparecem rapidamente. Eles tomam metodicamente absolutamente tudo. O pragmatismo frio dita aos migrantes a única regra correta. É necessário destruir o império alheio até os alicerces, em prol da sobrevivência física da própria família. Qualquer compromisso de paz é impossível. A elite palaciana comete o último erro fatal. Tenta desesperadamente comprar a paz com os últimos restos das reservas estatais de alimentos. Os povos do mar tomam o grão com indiferença. Depois, queimam metodicamente os celeiros de pedra vazios. A morte da civilização aproxima-se com o passo pesado de um infante cansado. Um vento forte espalha o cheiro acre de queimado por toda a costa do Mar Quente. A crise sistêmica da gestão estatal atinge seu ápice absoluto. Governantes enlouquecidos de medo agarram-se convulsivamente a velhos tratados internacionais. A correspondência diplomática dos reis transforma-se rapidamente em uma crônica detalhada da destruição inevitável.
Elites burocráticas registram escrupulosamente sua própria impotência política na argila macia. O sistema documenta seu fim diante da ameaça física. O golpe da espada de ferro. Uma breve pausa. O som surdo do metal contra o escudo de cobre. Os povos do mar rompem as fracas linhas defensivas com força bruta. Seu avanço lento em direção ao sul, rico, é o passo inevitável de uma catástrofe global. Não conhecem a misericórdia para com os defensores derrotados. Apagam da face da terra palácios luxuosos e armazéns enormes. Destroem para sempre a própria essência da civilização anterior. Lingotes pesados de ouro puro jazem inúteis na poeira cinzenta dos mercados arruinados. Os depósitos estão absolutamente vazios. O cobre caro já não salva os guardas da longa lâmina de ferro do migrante faminto. O velho mundo luxuoso está definitivamente condenado à aniquilação total. Os grandes reis rezaram submissamente aos seus deuses por uma vitória rápida, mas não enviaram um único lingote de estanho aos vizinhos, provando que o próprio tesouro sempre foi mais importante que os juramentos de fraternidade de sangue. Este fato histórico severo torna-se a sentença de morte definitiva para toda a rede comercial global. A logística das cadeias de suprimento mundiais está definitivamente morta. A diplomacia antiga silencia para sempre. Enquanto os governantes do outrora poderoso Império Hitita observam impotentes o colapso acelerado de suas fronteiras ocidentais, um final brutal de tragédia se desenrola na costa síria. No rico porto comercial de Ugarit, os últimos armazéns estatais de especiarias queimam lentamente. O rei de Ugarit, Hammurapi, sai para o amplo terraço de pedra de seu palácio vazio. Ele olha em silêncio para o horizonte marítimo que escurece. Lá, nos raios vermelhos do sol poente, reúnem-se as silhuetas predatórias de centenas de navios estrangeiros. Todo o exército regular e a frota de ataque do reino enfraquecido foram enviados para longe, ao norte, para proteger os aliados hititas. A capital opulenta permanece absolutamente indefesa diante do ataque militar iminente. O ar torna-se denso e pesado com a fumaça acre. Cinzas quentes dos arquivos portuários, reduzidos a pó, descem lentamente sobre as pedras brancas dos pavimentos. Esta cinza negra logo se tornará a mortalha funerária densa para todo o levante. Enquanto a cinza espessa dos arquivos de Ugarit obscurece o céu sobre o levante, o efeito dominó desencadeia uma reação em cadeia de morte das nações antigas. Grandes impérios caem um após o outro. A frágil rede diplomática de alianças racha pelas costuras. Os últimos dias da rica Ugarit portuária tornam-se uma crônica detalhada de traição política cínica. A cidade está definitivamente condenada. O rei Hammurapi dita febrilmente as últimas mensagens. Os escribas do palácio pressionam com força os finos estiletes de junco na argila úmida. Suas mãos tremem visivelmente. Nestas novas tábuas, não há mais a habitual e longa lisonja diplomática. Há apenas o registro seco do fim iminente. As palavras de Hammurapi soavam assim: os navios inimigos já estão aqui. Minhas cidades foram queimadas, e as tropas foram deixadas longe, nas terras hititas. Barcos de mensageiros partem às pressas para o mar aberto. Mensageiros exaustos galopam por estradas rochosas e secas. As respostas tão esperadas não chegam. No início do verão de 1178 a.C., as velhas rotas de comunicação ficam desertas. O sistema diplomático global da Idade do Bronze está completamente paralisado pelo próprio medo. Antigos irmãos de sangue escondem-se covardemente atrás das altas muralhas de pedra de suas residências. O rei da ilha de Chipre lê o apelo desesperado por ajuda militar e deixa de lado, em silêncio, o pedaço de argila escrito. Seus próprios portos ao sul já ardem em chamas vivas. O poderoso Império Hitita debate-se em sua agonia final. A capital hitita é tomada por incêndios incontroláveis. Ninguém enviará a pesada infantaria mercenária.
ninguém enviará os carros de guerra para o resgate. Ugarit permanece sozinha diante do vagalhão que avança. O enorme centro comercial estagna, na espera tensa do primeiro golpe. Mercadores ricos abandonam às pressas armazéns lotados de grãos selecionados. Carregam seus bens acumulados em carroças leves e fogem em pânico por trilhas empoeiradas em direção às colinas secas. Observadores militares nas torres de vigia de pedra olham fixamente para o horizonte ocidental. A água azul do mar escurece com centenas de mastros de madeira rudes. Não é a frota militar organizada de outro império civilizado. É a migração desesperada de um povo inteiro. Eles não têm absolutamente para onde recuar. O som de milhares de remos pesados de madeira bate surdamente na água salgada. O ritmo de combate rígido desse golpe monótono abafa completamente o habitual e pacífico marulhar das ondas contra os cais de pedra. Não há mais ninguém para defender as imponentes muralhas da cidade. O exército regular partiu para a guerra alheia. A milícia restante do porto é numericamente insuficiente. Armaduras de bronze jazem como peso morto nos arsenais vazios. Subitamente, uma breve ilusão de salvação surge entre os cidadãos que permaneceram nas muralhas. No horizonte, a guarda cansada avista novas velas. A multidão de defensores grita de alegria. A esperança frágil morre após alguns minutos terríveis. Não é a frota aliada prometida pelos hititas. São os destacamentos de vanguarda dos povos do mar, fechando rigidamente o cerco do bloqueio naval. Os navios leves dos invasores chocam-se com um estrondo contra a areia macia da praia. As quilhas de madeira rasgam o banco de areia. Dos conveses saltam pesadamente guerreiros rudes e armados. Eles empunham com firmeza longas lâminas de ferro. Seus corpos musculosos estão cobertos por uma crosta de sal seco e pela poeira cinzenta de longas viagens marítimas. Essas pessoas exaustas precisam da terra alheia para construir seus próprios lares. Os antigos donos desta terra rica devem ceder ou morrer imediatamente. Os destacamentos de assalto inimigos rompem de imediato as massivas folhas dos portões de Ugarit. Os invasores sequer tentam negociar uma rendição. Não exigem resgate em prata ou escravos. Eles eliminam metódica e friamente qualquer pequeno foco de resistência nas ruas estreitas do porto. As pesadas lâminas de ferro perfuram com uma facilidade assustadora o velho cobre e o bronze frágil. Os poucos defensores caem mortos sobre as pedras das amplas praças, aquecidas pelo sol do meio-dia. Ao cair da noite, a majestosa e rica cidade transforma-se em uma gigantesca pira funerária. Com um estrondo aterrador, as estruturas massivas das residências reais desabam. O cobre caro derrete nos bairros artesanais abandonados. As chamas vorazes atingem rapidamente os arquivos do palácio. O fogo queima para sempre aquelas mesmas tábuas de argila com súplicas de ajuda, transformando-as em um monumento histórico eterno à cegueira humana. O cruzamento mais rico das rotas comerciais mundiais deixa de existir em poucas e brutais horas. Rumores sobre a terrível catástrofe espalham-se rapidamente por todo o Mediterrâneo civilizado. Refugiados sujos, com os pés em carne viva, trazem notícias sobre a morte de povos inteiros. Mensageiros esfarrapados e exaustos pela sede levam notícias assustadoras aos pequenos estados vizinhos. A paralisia logística atinge seu limite absoluto. Pesadas caravanas comerciais param para sempre nos desertos áridos da Síria. Navios mercantes caros apodrecem lentamente em docas secas, abandonados por suas tripulações. Ninguém mais compra tecidos de púrpura. Ninguém vende pesados lingotes de estanho. A ordem mundial habitual está quebrada de forma irreversível. Os vizinhos escutam os relatos entrecortados dos fugitivos com um entorpecimento crescente. Governantes de pequenas cidades em pânico trancam os portões firmemente. Dão ordens rígidas para entulhar completamente com pedras os poços de água potável, fora de suas muralhas. É uma tentativa pífia e absolutamente inútil de adiar o fim inevitável,
privando o inimigo de água. O isolamento total torna-se a única estratégia estatal possível para os reis condenados. Líderes políticos esperam cegamente sobreviver à tempestade brutal atrás de muros espessos. Recusam-se categoricamente a unir as migalhas restantes de suas forças militares. Cada Estado soberano decide sobreviver em total solidão. Esta paralisia política fria torna-se rapidamente a sentença de morte comum de todos eles. Em meados do verão escaldante de 1178 a.C., o mundo global, outrora próspero, desintegra-se definitivamente em zonas fechadas de medo absoluto. Os povos do mar destroem sistematicamente esses enclaves indefesos, um por um. Suas carroças de migração pesadas e rangentes rolam lentamente sobre as cinzas quentes das antigas capitais reduzidas a pó. Os invasores saqueiam metodicamente todas as provisões encontradas nos celeiros vazios. O grão é transferido para sacos de couro rudes. Recolhem qualquer arma útil, retirando armaduras perfuradas dos defensores mortos. Continuam sua marcha implacável para o sul. Mais um império antigo cai com estrondo na poeira da estrada. Mais um governante perece entre ruínas fumegantes. Antigos aliados fiéis traíram uns aos outros por uma chance ilusória de salvação pessoal. Deram as costas covardemente aos gritos dos vizinhos, acreditando ingenuamente que as altas muralhas de pedra os protegeriam da fome primitiva alheia. Mas portões de carvalho trancados nunca detêm aqueles que vieram tomar à força o seu lugar ao sol. Os grandes soberanos do norte assistiram em silêncio à morte brutal de seus irmãos, provando ao mundo apenas uma verdade imutável. Na hora do colapso global da economia sistêmica, cada governante salva apenas seu próprio celeiro de grãos, mesmo que amanhã esse mesmo celeiro se torne inevitavelmente sua própria tumba em chamas. E enquanto as nuvens negras de fumaça das cidades levantinas destruídas flutuam lentamente para o sul, no Egito ameaçado, o faraó observa com cálculo frio essa cinza que se aproxima. No Egito sitiado, o faraó Ramsés III observa com cálculo frio essa cinza negra que se aproxima. A fuligem que se deposita sobre as estátuas de ouro de Tebas não deixa espaço para velhas ilusões políticas. O grande senhor das duas terras compreende perfeitamente a matemática severa da sobrevivência. Papiros diplomáticos não funcionam mais. Presentes generosos não deterão uma multidão faminta. O antigo luxo estático dos palácios é absolutamente inútil contra a fúria cega do enxame de infantaria que avança. Ramsés III toma uma decisão brutal, porém a única correta. Ele aciona o mecanismo implacável de uma mobilização estatal total. As ruas de Tebas e o densamente povoado delta do Nilo transformam-se rapidamente em um único acampamento militar. O comércio habitual foi completamente interrompido. Escribas estatais, com rostos secos, confiscam alimentos da população, agindo com uma eficiência gélida. A máquina burocrática palaciana começa a triturar seu próprio povo em prol da salvação do Estado. O grão dos depósitos dos templos é tomado à força para as necessidades do exército em formação. Estátuas de bronze e ornamentos rituais são lançados impiedosamente em fornos de fundição incandescentes. O cobre é necessário para pontas de lanças, não para oferendas aos deuses. Cada ação da administração egípcia está subordinada a um único objetivo rígido: reunir todos os recursos disponíveis em um pesado punho de ataque. As palavras de Ramsés III soavam assim: organizei minhas fronteiras, preparei-as diante deles, os príncipes, os comandantes de guarnição e os Mariano. Esta frase esculpida na pedra esconde por trás de si uma mudança tecnológica e tática sem precedentes. A era dos carros de guerra pesados de elite fica irrevogavelmente no passado. O faraó quebra pessoalmente a velha doutrina militar. Uma carroça de combate, ricamente adornada com 2 cavalos de raça, custa o mesmo que 100 infantes bem armados. Mas, no moedor de carne do combate corpo a corpo, as longas lâminas de ferro dos migrantes deceparão facilmente as pernas dos corcéis de elite em poucos segundos.
Os carros atolam e quebram contra a massa sólida de pessoas. Ramsés renuncia aos habituais duelos de exibição dos aristocratas. Ele aposta na infantaria de massa. As forjas trabalham dia e noite. Uma fumaça negra e densa obscurece o céu sobre os bairros artesanais. O tinir de martelos pesados contra as bigornas não cessa por um minuto sequer. Mestres suados forjam às pressas milhares de lâminas simples de bronze e adagas curtas. Armeiros produzem em massa arcos compostos resistentes. Esta é a principal arma de destruição à distância dos egípcios. O faraó pretende fuzilar o inimigo metodicamente de longe, evitando o contato direto com as pesadas espadas de ferro dos invasores. Centenas de milhares de flechas lisas, com pontas de cobre afiadas, são acondicionadas firmemente em longas caixas de madeira. Ao final do verão de 1178 a.C., esta escala sem precedentes de preparativos militares paralisa a vontade dos egípcios comuns. Os camponeses observam as fileiras intermináveis de reservistas mobilizados. Veem como os feitores reais, com bastões pesados, conduzem os agricultores de ontem para acampamentos de treinamento empoeirados. A disciplina rígida substitui os trabalhos pacíficos no campo. A população finalmente percebe a verdadeira dimensão da ameaça iminente. Seu soberano divino ordena fundir relíquias sagradas para fazer armas e coloca jovens inexperientes sob as armas, significa que o mundo habitual está à beira do abismo. O horror não nasce de rumores em pânico. Nasce das listas secas de bens confiscados. A máquina logística trabalha até a exaustão. Enormes e largas barcaças descem pesadamente o curso do Nilo. Seus porões estão abarrotados de carne seca e grãos. O mantimento flui em um fluxo contínuo para as fronteiras orientais. Ramsés desloca as forças principais para as linhas estratégicas. Os postos avançados em Canaã recebem ordens escritas rígidas para manter as posições a qualquer custo. Destacamentos de engenharia cavam fossos profundos às pressas. Soldados carregam pedras e erguem baluartes adicionais ao redor das fortalezas fronteiriças. As linhas costeiras são metodicamente fortificadas. O Estado contrai-se desesperadamente diante do golpe mortal inevitável. O Império não planeja mais expedições de conquista. Não haverá ouro novo, nem escravos capturados. Haverá apenas uma batalha sangrenta pela sobrevivência física do próprio povo. Milhares de jovens recrutas permanecem em silêncio em formação cerrada. Os comandantes distribuem-lhes pesados escudos de madeira, firmemente revestidos com couro grosso. Os milicianos apertam com força as hastes lisas das novas lanças longas. Suas palmas escorregam de suor devido à tensão insuportável e ao calor pesado. Ninguém lhes promete glória rápida. Os oficiais enunciam apenas uma instrução seca: manter a formação e golpear quando a avalanche de estrangeiros enlouquecidos pela fome desabar sobre eles. A máquina de guerra do Antigo Egito foi completamente reestruturada. Recursos confiscados, arsenais superlotados. A mobilização foi concluída com uma eficiência fria e brutal. O faraó transformou seu país rico em uma fortaleza eriçada de lanças. Ele não se limitou a rezar cegamente aos deuses, provando que o cálculo frio dos armeiros é mais confiável que quaisquer oferendas nos templos. Mas o soberano compreende que mesmo centenas de milhares de flechas podem não deter a onda de maré dos migrantes. Ele precisa privar o inimigo de sua principal força motriz. Precisa forçá-los a aceitar a batalha em seus próprios termos. Enquanto as legiões egípcias disciplinadas ocupam posições precisas, longe ao norte, a linha costeira de Canaã já começa a escurecer com as pesadas e rangentes carroças dos povos do mar. A linha costeira de Canaã escurece implacavelmente com milhares de pesadas e rangentes carroças dos povos do mar. O inimigo avança lenta e seguramente ao longo da costa do Levante, calcinada pelo sol impiedoso. Não é a marcha rápida de um exército móvel de conquistadores perfeitamente treinado. É o passo pesado e assustadoramente desajeitado
de uma enorme migração espontânea. Rodas maciças de madeira maciça atolam com um estalo alto na areia profunda e quente. Bois de tração, exaustos pela longa jornada, respiram pesadamente, seus flancos magros arquejando convulsivamente. Nas largas carroças de tábuas, sentam-se mulheres cansadas. Elas apertam contra o peito crianças que choram de sede insuportável. Sob toldos rudes e improvisados de peles de animais, está cuidadosamente empilhado o escasso espólio doméstico. Os invasores vêm com suas famílias. Esta cena cria nos migrantes armados uma ilusão momentânea de terem conquistado com sucesso um novo lar fértil. Os colonos veem com os próprios olhos os povoados ricos abandonados. Eles acreditam sinceramente que o Grande Egito, em um medo animal e pânico, recua às pressas diante de seu poder primitivo e absolutamente insuperável. Ninguém sai ao seu encontro com espadas desembainhadas. Ninguém oferece uma batalha campal sangrenta nas fronteiras norte do antigo império. Mas este vazio silencioso é mortalmente enganoso. O rangido estridente dos eixos de madeira secos marca os passos implacáveis direto para uma armadilha estatal habilmente preparada. O grande faraó faz uma manobra de resposta absolutamente intransigente e brutal. Ele entrega impiedosamente os vastos territórios externos do norte de seu império outrora próspero. Aos governadores é dada uma ordem escrita rigorosa para abandonar imediatamente todas as cidades fronteiriças fortificadas. Nada de defesas heróicas até o último suspiro. Nada de cercos de fortalezas inúteis e desgastantes. As guarnições regulares egípcias retiram-se de forma organizada para o sul seguro. Os soldados em retirada destroem metodicamente atrás de si absolutamente todos os estoques de provisões coletadas. A burocracia palaciana estatal risca friamente províncias inteiras das longas listas de tributos. As vidas dos moradores locais que permaneceram nessas terras não têm mais qualquer importância para a engrenagem azeitada da máquina militar. Sua vontade de resistência está definitivamente quebrada. Aqueles agricultores simples que não conseguiram fugir a tempo atrás do exército regular estão condenados a um choque brutal com a horda estrangeira faminta. O pragmatismo frio e severo do governante priva completamente o inimigo de qualquer base de suprimentos. O faraó escolhe pessoalmente o campo plano ideal para a futura batalha campal. Ele aperta sistematicamente o anel de ferro da infantaria pesada ao redor do vale de Jarri. O líder egípcio transforma calculadamente sua própria geografia em uma armadilha mortal perfeita. No início do outono de 1178 a.C., a terra torna-se ativamente hostil aos invasores indesejados. As exaustivas marchas de vários dias sob o sol abrasador de Canaã esgotam rapidamente o vigor físico dos povos do mar. A água potável é catastroficamente escassa. Os profundos poços de pedra deixados pelos egípcios foram bloqueados com enormes blocos de granito. Fontes vitais foram soterradas até a borda, com areia fina e seca. Extrair uma água turva e barrenta exige agora um esforço diário monumental. Carretas pesadas e desajeitadas despedaçam-se com estrondo em passagens rochosas íngremes. Homens fortes e musculosos vêm-se forçados a atrelar-se a arreios de couro rígido no lugar dos animais, que morreram em massa devido à sede. O gênio logístico de Ramsés opera com perfeição absoluta. Ele atrai suavemente o inimigo para um estreito funil geográfico, obrigando-os a esticar ao máximo suas colunas de marcha por muitos quilômetros. Os migrantes são forçados a seguir exatamente para onde as barreiras intransponíveis, criadas artificialmente, e o relevo natural complexo os direcionam. Eles avançam cegamente por um corredor que se estreita em meio a uma terra morta e calcinada. Cada novo passo rumo ao sul reduz implacavelmente suas mínimas chances de sobrevivência. Experientes engenheiros militares egípcios estudam meticulosamente, com antecedência, cada metro quadrado do futuro massacre. Medem com precisão a largura das passagens estreitas entre as altas colinas de areia e levam rigorosamente em conta
a direção dos ventos sazonais predominantes. O plano tático do comandante-em-chefe é extremamente simples. Precisamente por isso, é cruel ao máximo e diabolicamente eficaz. A tarefa principal é impedir que a massa de milhares de carroças pesadas consiga se posicionar para manobras. A armadilha deve encurralá-los no espaço limitado do vale. Nessas condições de aperto, a esmagadora superioridade numérica do enxame de infantaria de migrantes desesperados deixará de desempenhar seu papel decisivo. Comandantes de unidades de elite de arqueiros egípcios já ocupam as elevações mais vantajosas nas bordas do Vale Rochoso. Eles avaliam, de forma fria e metódica, a distância exata para um fogo cruzado maciço, visando o extermínio total. Milicianos armados com longas lanças bloqueiam, em fileiras densas e absolutamente impenetráveis, a única saída sul da armadilha. Nenhum soldado na formação emite um som sequer. A disciplina de ferro mantém dezenas de milhares de homens mobilizados em um silêncio total e aterrador. O mecanismo implacável de defesa do Estado está completamente pronto para fechar suas mandíbulas de aço na garganta do inimigo. Desponta uma manhã fria e prematura. Uma névoa branca e densa desliza lentamente pelas encostas rochosas íngremes. Sentinelas egípcias em altas torres de vigia de madeira perscrutam a bruma espessa e cinzenta. De repente, um estrondo baixo e crescente faz a terra seca e rachada vibrar sob os pés. Não é o prenúncio de um terremoto. A luz pálida que se dissipa revela o quadro assustador da catástrofe iminente. Todo o amplo horizonte norte, de ponta a ponta, está completamente coberto por uma massa humana contínua em movimento. Dezenas de milhares de rodas secas e rangentes fundem-se num rugido agressivo e ensurdecedor. Uma floresta densa e escura, de longas lanças e espadas de ferro brutas, balança ritmicamente sobre um mar infinito de cabeças humanas. A escala aterrorizante da grande migração apresenta-se em toda a sua gigantesca e letal majestade. Oficiais egípcios apertam os punhos desgastados de seus punhais de bronze até que os nós dos dedos fiquem brancos. A enorme massa de pessoas exaustas, com suas carroças pesadas, entra lentamente na estreita garganta rochosa da planície de Djarri. A armadilha tática dos egípcios fechou-se com sucesso. Mas uma súbita e poderosa rajada de vento marítimo levanta do fundo do vale uma nuvem densa de poeira sufocante, cegando completamente as vanguardas da infantaria, poucos minutos antes de os dois mundos irreconciliáveis pararem frente a frente. O vento cessa tão abruptamente quanto começou. A nuvem densa de poeira amarela e sufocante assenta lentamente sobre a areia escaldante da estreita planície rochosa. Dois mundos completamente diferentes estacam frente a frente à distância de um curto voo de flecha. O ar torna-se insuportavelmente denso e pesado. O calor distorce a perspectiva. Parece que o tempo parou completamente sua marcha. Instala-se aquele silêncio pesado e assustador que sempre precede o início de uma carnificina. Nesse momento, a história congela, registrando os últimos segundos da velha ordem mundial. No lado sul do vale, alinham-se as fileiras cerradas da milícia egípcia. Não são os mercenários profissionais das campanhas vitoriosas do passado. São simples agricultores de ontem, arrancados de suas aldeias pacíficas pela mão dura da mobilização estatal. Eles estão ombro a ombro. Seus rostos bronzeados brilham intensamente com o suor pegajoso. Um jovem lanceiro egípcio na primeira fileira engole em seco. Seus dedos apertam o cabo de madeira liso até os nós ficarem brancos. Ele sente fisicamente como o pesado escudo de madeira, revestido com couro de boi grosso, pressiona seu antebraço cansado. O medo rasteja por suas costas, como uma gota fria e viscosa. Ele está mortalmente apavorado. Mas a disciplina estatal implacável mantém a formação mais firme do que qualquer corrente de ferro. Atrás dos milicianos assustados, erguem-se as figuras frias dos oficiais de carreira. Eles portam ordens curtas e precisas, e longos chicotes de couro. Não há para onde recuar.
Logo atrás deles, estende-se o rico delta do Nilo. Do lado norte, o que os encara é um desespero animalesco e primitivo. Os povos do mar não mantêm linhas geométricas perfeitas. Sua formação é uma enorme massa viva e continuamente pulsante de pessoas exaustas pela longa jornada. Eles estão definitivamente encurralados. Não têm rotas para uma retirada organizada. Logo atrás da densa parede de guerreiros robustos, amontoam-se carroças de madeira desajeitadas. Lá, seus filhos pequenos choram baixinho de sede insuportável. Um guerreiro do norte, magro e coberto pela espessa poeira cinzenta da estrada, respira pesadamente com a boca aberta. Seus olhos estão profundamente encovados pela desnutrição crônica. Ele olha para as fileiras alinhadas dos egípcios sem ódio político. Ele os vê exclusivamente como um obstáculo físico entre sua família moribunda e um poço salvador com água limpa e fresca. Nesta guerra terrível pela sobrevivência, não há ideologia complexa. Há apenas a fisiologia nua e o instinto primitivo de preservação da estirpe. Ao meio-dia daquele dia fatídico de 1178 a.C., no Campo Rochoso, não se decide uma questão de prestígio diplomático. Decide-se a dura questão da existência biológica de nações inteiras. Ambos os lados, frente a frente, compreendem perfeitamente a regra cruel do dia. Não haverá prisioneiros. A economia palaciana do Egito simplesmente não conseguiria alimentar centenas de milhares de novos escravos em meio a um colapso logístico global. Os migrantes famintos não precisam de reféns inúteis. Qualquer boca excedente significa a morte rápida e inevitável para todos os sobreviventes. Esse conhecimento lógico e frio transforma instantaneamente a batalha iminente em um processo metódico de extermínio mútuo. O cálculo seco dos comandantes do Estado-Maior egípcio colide com a realidade física brutal. Começa uma avaliação visual fria dos potenciais bélicos dos dois exércitos. Nas mãos calejadas dos invasores, brilham opacamente longas lâminas de gume. É ferro forjado pesado, o metal letal da nova era que se aproxima. Com um golpe amplo e forte, uma espada longa dessas racha facilmente um escudo de madeira egípcio ao meio, cortando sem dificuldade uma fina lança de bronze. Contra essa pressão física bruta, o Egito exibe a obra-prima tecnológica de seu tempo: o arco composto. Madeira, chifre e tendões de animais colados sob pressão colossal. Esta arma de longo alcance é capaz de perfurar de lado a lado a armadura de couro rígido de um migrante, muito antes que ele consiga desferir seu terrível golpe de espada. O bronze enfrenta o ferro. A distância calculada opõe-se ao combate corpo a corpo sangrento. O arsenal estatal padronizado prepara-se para repelir o golpe da forja tribal artesanal. O sol atinge implacavelmente seu zénite. O ar escaldante distorce as silhuetas humanas com um tremor de calor. O silêncio torna-se absolutamente insuportável, pressionando os tímpanos. Ouve-se apenas a respiração ofegante de dezenas de milhares de homens estáticos e o raro tilintar metálico das armas tocando. Os arqueiros egípcios nos altos flancos rochosos erguem sincronizadamente suas armas letais. Eles esticam as cordas e esperam apenas um curto movimento do bastão de comando. Abaixo, na multidão densa e espessa dos povos do mar, começa a crescer um estrondo baixo e vibrante. Os guerreiros batem ritmicamente com os lados planos de suas espadas de ferro nos escudos redondos. Esse som estrondoso preenche rapidamente todo o vale, golpeando os nervos retesados dos recrutas egípcios e minando metodicamente sua firmeza psicológica antes mesmo do primeiro choque direto. A tensão atinge instantaneamente sua massa crítica. Parece que até as pedras secas sob os pés estão prestes a estalar sob a pressão colossal da fúria humana acumulada. De repente, nas fileiras traseiras dos povos do mar, entre as carroças rangentes, uma criança grita alto de dor.
Esse som agudo e penetrante funciona como um estupim. A parede viva de migrantes desesperados, com um rugido animalesco ensurdecedor, lança-se ao ataque. Uma massa enorme e incontrolável, atida-se em alta velocidade, diretamente contra as lanças de bronze egípcias. Nesse exato momento, os nervos de algumas dezenas de milicianos na primeira linha falham. Eles dão um passo instintivo para trás. A geometria perfeita da formação estatal sofre sua primeira rachadura fatal. Essa brecha na linha unida de escudos torna-se instantaneamente um portão aberto para a catástrofe. A enorme massa de corpos humanos choca-se com um estrondo ensurdecedor contra a formação egípcia. O primeiro impacto é absolutamente esmagador. Espadas de ferro pesadas, com um estalo repugnante, partem escudos de madeira grossos ao meio. Pontas de lança de bronze afiadas dobram-se e quebram-se contra os peitorais de couro rígido dos migrantes. O estreito vale rochoso de Jarri transforma-se rapidamente num gigantesco caldeirão fervente. O espaço fechado começa a devorar impiedosamente dezenas de milhares de vidas de ambos os lados. Nuvens densas e giratórias de poeira seca ocultam instantaneamente o sol escaldante do meio-dia. Instala-se uma penumbra cinzenta e assustadora. A visibilidade cai drasticamente para a distância de um braço estendido. Nesse crepúsculo sufocante, os comandantes do Estado-Maior egípcio cometem seu primeiro erro fatal. Tentando fechar a brecha, lançam ao combate sua última reserva móvel de elite. Carros de guerra avançam em alta velocidade direto para o centro da batalha. Essa decisão é ditada pela velha escola de guerra, testada por gerações. Mas as realidades brutais de 1178 a.C. impõem regras completamente diferentes e implacáveis. As bigas leves de duas rodas chocam-se a toda velocidade contra a multidão incrivelmente densa. Um impacto surdo, um grito. O estalo do cedro quebrando. Os carros perdem instantaneamente sua principal vantagem tática, a alta velocidade e a liberdade de manobra. Elas atolam na massa humana contínua. Cavalos de raça assustados relincham descontroladamente, suas pernas finas afundando profundamente no aglomerado caótico de pessoas. Os migrantes, com fúria primitiva, lançam-se sobre as tripulações presas. Longas lâminas de ferro cortam metodicamente os raios de madeira resistentes. Aurigas egípcios de elite caem mortos sob os cascos pesados de seus próprios corcéis. O orgulho do exército regular milenar transforma-se em um monte inútil de madeira quebrada e couro rasgado em apenas alguns minutos terríveis. O plano tático frio e matematicamente calculado do faraó Ramsés III estilhaça-se contra a loucura caótica do combate corpo a corpo. Para o simples miliciano egípcio mobilizado, esta batalha perde rapidamente qualquer sentido estratégico. Ele sufoca com a poeira quente e acre. A areia fina range nos dentes e fere os olhos. Os soldados apavorados não veem diante de si seres humanos exaustos. Na névoa cinzenta e densa, parece-lhes sinceramente que enfrentam demônios atrozes, vindos das profundezas para devorar para sempre seu modo de vida. Os rostos sujos e debilitados dos povos do mar estão contorcidos em caretas assustadoras de desespero extremo. Seu rugido baixo e monótono paralisa a vontade frágil dos camponeses. O infante egípcio golpeia freneticamente com o cabo quebrado da lança, a sombra escura que avança. Recebe em troca um golpe pesado de metal. Cai sobre as pedras escaldantes e sobre ele passam imediatamente centenas de pés pesados. A exaustão física insuportável quebra as formações muito mais rápido do que as lâminas inimigas. A densidade da multidão enfurecida torna-se tão crítica que os guerreiros não conseguem sequer tomar impulso para um golpe completo. As pessoas simplesmente esmagam umas às outras até a morte com seu próprio peso, sufocando lentamente no aperto terrível. As cadeias de comando e controle desmoronam total e irremediavelmente. Oficiais de carreira com altos penachos gritam ordens corretas, mas suas vozes perdem-se sem deixar rastro no rugido ensurdecedor do combate. A disciplina militar ideal desintegra-se. A grande batalha campal
transforma-se rapidamente em milhares de duelos individuais, extremamente cruéis, visando o extermínio mútuo total. Anos depois, os cronistas palacianos registrarão esse caos monumental com uma precisão anatômica assustadora nos baixos relevos de pedra dos templos em Medinet Habu. As paredes preservarão para sempre os sinais da destruição em massa. Membros caoticamente entrelaçados, carroças despedaçadas, cavalos caindo. Mas agora, no centro mais sombrio desta tempestade de poeira sufocante, não há grande história. Há apenas um medo penetrante e tentativas espasmódicas de sobreviver pelos próximos 10 segundos. O inimigo continua a pressionar, com uma força incrível e esmagadora. Os invasores não têm para onde fugir. Suas famílias estão a apenas algumas centenas de passos atrás. Esse fato confere aos migrantes uma resistência sobre-humana e assustadora. A linha de defesa egípcia verga-se perigosamente. Espadas de bronze macio perdem o corte inutilmente contra as armaduras resistentes do inimigo. Homens escorregam nas pedras lisas, perdem o equilíbrio e agarram-se desesperadamente às armas dos oponentes que avançam. Enquanto no centro ferve essa batalha corpo a corpo implacável, nos altos flancos rochosos, os arqueiros egípcios esvaziam suas aljavas de forma metódica e absolutamente fria. Eles nem sequer miram. Em uma massa tão incrivelmente densa, errar é fisicamente impossível. No entanto, mesmo essa chuva mortal contínua vinda dos céus não consegue parar imediatamente a avalanche viva. O centro egípcio está prestes a desmoronar, sob a pressão física colossal. Parece que mais um impulso poderoso dos migrantes e a frente defensiva será rompida, abrindo caminho direto para as cidades indefesas do Vale do Nilo. Mas, nesse momento crítico, quando o destino do império pende por um fio, nas fileiras traseiras da formação egípcia, ecoa o som penetrante de trombetas de bronze, anunciando o início de um contra-ataque de uma crueldade inacreditável. O rugido das trombetas corta impiedosamente a densa tempestade de poeira. Esse som agudo torna-se o sinal para o último e mais desesperado esforço. Unidades de reserva egípcias frescas lançam-se com toda a sua massa sobre as costas dos camaradas exaustos na primeira linha, criando uma pressão física colossal sobre o inimigo. A parede viva de milicianos para de recuar. Ela congela por um longo e assustador instante. Então, a frente egípcia dá o primeiro passo pesado à frente. Os camponeses condenados do Vale do Nilo reúnem os últimos restos de suas forças. O medo instintivo e animalesco da morte transforma-se instantaneamente em uma fúria mecânica e fria. Eles começam a trabalhar com as curtas lanças de bronze de forma metódica e coordenada. Curto impulso, golpe, passo à frente, expiração rápida, mais um golpe preciso. A massa densa e caótica dos povos do mar não suporta fisicamente esse ritmo militar monótono. Os migrantes, exaustos pela longa jornada, começam a recuar lentamente. Escorregam nas pedras lisas e quentes, tropeçam nos corpos de seus companheiros caídos. A máquina de guerra estatal egípcia começa a empurrar sistematicamente a infantaria inimiga de volta às suas posições iniciais. Os milicianos simplesmente passam por cima dos homens caídos, mantendo rigorosamente a geometria assassina de sua formação. Ao final deste dia infinitamente longo, de 1178 a.C., o desfecho tático terrestre torna-se óbvio. As fileiras pesadas dos invasores estrangeiros recuam desordenadamente em direção ao seu acampamento de marcha apressadamente fortificado. Lá, as altas carroças de madeira rangem lamentavelmente. Lá, suas numerosas famílias escondem-se em pavor absoluto. Esse fato altera instantaneamente a própria essência do confronto sangrento. Os migrantes não têm mais para onde recuar. Atrás das costas largas dos guerreiros robustos, restam apenas as tábuas secas das carretas e os olhos arregalados e assustados de seus próprios filhos. A tática defensiva cega
transforma-se rapidamente em um ato de fatalismo absoluto e intransigente. A infantaria pesada egípcia avança implacavelmente como uma única e ampla onda ofensiva. Os guerreiros dos povos do mar lançam-se desesperados contra as lanças afiadas com as mãos vazias, tentando segurar a formação de ferro que avança por apenas um segundo extra. Entregam silenciosamente suas vidas por um único suspiro adicional para seus entes queridos. Esse heroísmo ancestral e tribal estilhaça-se com um estalo seco contra a fria disciplina estatal do faraó. Ramessés III não conhece piedade diante da ameaça massiva ao seu estado. O governante dá friamente a ordem clara para a eliminação total do perigo demográfico. Oficiais de carreira transmitem rapidamente o comando curto pelas fileiras. Não façam prisioneiros. Não poupem ninguém. O conflito militar degenera definitivamente em um extermínio sistemático em larga escala. As pontas das lanças de bronze brilham sinistramente sob os raios vermelhos do sol poente de Canaã. Os milicianos, com um grito de guerra estrondoso, invadem o território do acampamento inimigo. A geometria militar quebra-se imediatamente. A batalha organizada desintegra-se instantaneamente em centenas de confrontos locais extremamente cruéis, travados diretamente entre as pesadas carretas de transporte. Soldados egípcios golpeiam furiosamente com lanças através das frágeis cercas de madeira. Os grossos raios de carvalho das maciças rodas dos migrantes quebram-se com um estalo seco sob o peso enorme dos corpos que caem. A areia amarela e clara sob os pés muda rapidamente sua cor para um tom assustadoramente escuro, tornando-se viscosa e perigosamente escorregadia. Os soldados que avançam precisam apoiar-se firmemente nos longos cabos das lanças, apenas para manter o equilíbrio. Nesse exato momento, os recrutas egípcios atingem a percepção mais terrível de tudo o que está ocorrendo. Os camponeses pacíficos de ontem veem claramente os rostos contorcidos daqueles que estão matando metodicamente. Diante deles, não estão soldados mercenários profissionais. Mulheres dos migrantes agarram freneticamente as pesadas espadas de ferro deixadas pelos maridos mortos, defendendo com fúria primitiva seus parcos pertences e trouxas de roupas sujas. Adolescentes magros e famintos, com lágrimas nos olhos, atiram pedras pesadas e afiadas contra os estrangeiros que avançam. Os milicianos egípcios compreendem subitamente algo terrível. Estão massacrando impiedosamente pessoas infelizes que vieram de longe apenas em busca de um novo lar. Mas as ordens rígidas dos comandantes soam sempre muito mais alta e convincente do que qualquer voz fraca da consciência humana. A razão de Estado implacável exige liquidar essa ameaça demográfica de forma absoluta e total. Após várias e longas horas de uma varredura sistemática e sangrenta, o imenso acampamento dos povos do mar mergulha, enfim e para sempre, no silêncio. O mecanismo de sobrevivência física do antigo Estado egípcio funcionou com perfeição absoluta. O vasto campo de batalha está densamente coberto por estilhaços afiados de madeira fendida e armas tortas e quebradas. O ar quente da tarde está impregnado com um cheiro espesso e acre de queimado e da morte inevitável. Não há aqui qualquer alta honra militar. Não há aqui qualquer glória heróica lendária. O que se realizou foi apenas uma tarefa burocrática seca e extremamente cínica, executada com uma eficiência estatal máxima e assustadora. O exército regular protegeu com segurança suas fronteiras terrestres ao norte, ao custo do extermínio físico total do futuro alheio. Soldados exaustos ao limite desabam sobre a terra úmida, em meio aos destroços das carroças estrangeiras. Eles respiram de forma espasmódica, com as bocas escancaradas. Observam, em um silêncio distante, suas lâminas denteadas e rombas. Todos acreditam sinceramente que a maior ameaça mortal ao mundo antigo civilizado foi finalmente liquidada bem aqui, entre as areias escaldantes de Canaã. A vitória por terra foi total. Mas esta é apenas metade da terrível verdade do ano de 1178 a.C. A horda terrestre foi esmagada. No entanto, uma gigantesca sombra mortal ainda paira sobre o rico império.
Observadores militares nas altas torres de vigia costeiras começam, subitamente, a soar um alarme estrondoso. O horizonte marítimo escurece rapidamente com centenas de mastros. A imensa frota de ataque remanescente dos povos do mar issa suas velas rústicas. Os navios de guerra inimigos pegam um forte vento de popa. Eles direcionam suas proas de madeira afiadas diretamente para as desembocaduras indefesas do grande rio Nilo. Os navios de guerra inimigos direcionam suas proas de madeira afiadas diretamente para as desembocaduras indefesas do grande rio Nilo. Esse vazio enganoso parece uma presa fácil. A frota estrangeira adentra com confiança o amplo e verde delta. As pesadas embarcações de fundo chato dos povos do mar deslizam lentamente pelas águas doces e calmas. As velas rústicas estão estufadas pelo vento quente de outono do ano de 1178 a.C. Os migrantes, exaustos pela longa navegação, esperam encontrar aqui fartura de mantimentos. Buscam um porto seguro e tranquilo, após meses de duras privações. Eles desconhecem completamente a principal característica estratégica da geografia local. O complexo labirinto de braços do rio não é, de forma alguma, um caminho direto para a riqueza sem fim. É uma cilada logística mortal. O faraó Ramsés III previu essa manobra desesperada do inimigo. O ataque terrestre ao norte foi repelido com sucesso pelas tropas regulares. A máquina de guerra estatal redireciona instantaneamente toda a sua atenção para a água. Mensageiros militares velozes galopam pelas margens lodosas em cavalos cobertos de suor e espuma. Eles carregam ordens escritas rigorosas para os comandantes das guarnições de guarda interna. O exército regular egípcio realiza uma marcha forçada e veloz, paralela ao movimento da frota de ataque inimiga. Dezenas de milhares de arqueiros profissionais treinados correm silenciosamente pela lama viscosa da costa. Seus pés descalços afundam profundamente no lodo macio e úmido. As pesadas aljavas de couro batem ritmicamente contra as costas molhadas dos soldados. A disciplina de ferro não lhes permite reduzir o ritmo acelerado por um segundo sequer. Oficiais egípcios experientes conduzem os soldados rasos diretamente para os densos matagais de papiro alto. Os atiradores ocupam posições ocultas, previamente calculadas, em ambas as margens do largo rio. A natureza selvagem do delta torna-se o esconderijo ideal para uma emboscada estatal de grande escala. Os longos caules escondem dos olhos inimigos uma linha contínua de arcos tensionados. Os maciços navios estrangeiros avançam cada vez mais pelo leito sinuoso. Os canais navegáveis estreitam-se de forma rápida e implacável. A água torna-se traiçoeiramente rasa para as pesadas e desajeitadas embarcações de transporte. De repente, o vento marítimo inconstante cessa completamente. A natureza vira as costas definitivamente para os invasores do norte. As velas largas pendem inúteis nos mastros grossos e rangentes. Os navios dos migrantes perdem o impulso instantaneamente. Eles não possuem remos longos em quantidade suficiente para manobrar com rapidez em um espaço tão incrivelmente apertado. Estão totalmente à mercê dos caprichos do clima local. As volumosas fortalezas flutuantes de madeira transformam-se em alvos enormes e imóveis. A rápida correnteza do rio as gira lentamente, expondo seus costados largos e indefesos para as margens densamente cobertas de vegetação. A armadilha fechou-se com um silêncio ensurdecedor e aterrador. Um assobio agudo e cortante rasga o ar úmido do vale do rio. Um rápido aceno de mão do comandante egípcio aciona o mecanismo frio de aniquilação sistemática em massa. O céu azul brilhante escurece subitamente sob uma nuvem colossal. Milhares de flechas de madeira lisa, com pontas de cobre pesadas e afiadas, desabam simultaneamente sobre os convéses abertos dos estrangeiros. Isso não se parece em nada com as belas lendas sobre gloriosas batalhas navais da antiguidade. Não há manobras complexas de navios de guerra em mar aberto. O que ocorre é apenas um fuzilamento metódico, absolutamente seco, de uma frota inimiga paralisada, feito a partir de uma distância segura na margem. O estalo forte das cordas tensionadas,
O assobio curto da morte voadora e inevitável. O baque surdo do metal contra a madeira seca. Os arqueiros egípcios trabalham com a precisão mecânica assustadora de engrenagens ajustadas. Eles esvaziam com frieza uma aljava longa após a outra. As flechas letais perfuram com facilidade aterradora os leves peitorais de couro dos migrantes. Nos navios bloqueados dos povos do mar, explode instantaneamente um pânico animal incontrolável. Os rudes guerreiros do norte simplesmente não têm para onde fugir das tábuas de madeira. Ao redor deles, há apenas água profunda e turva e um paredão contínuo de juncos mortais. Eles são incapazes de alcançar seu inimigo invisível com suas longas espadas de ferro. Armas pesadas de combate corpo a corpo são absolutamente inúteis contra uma ameaça que vem de longe. Homens, em puro terror animal, correm de um bordo a outro. Tentam desesperadamente se proteger atrás de escudos de madeira frágeis. A madeira seca e fina racha com estalos altos sob a saraivada de impactos diretos e contínuos. A densidade do fogo costeiro aumenta contínua e impiedosamente. Infantes entregam monotonamente aos arqueiros novas caixas pesadas de madeira repletas de flechas. A logística desse extermínio em massa funciona sem uma única falha técnica. Migrantes feridos e gemendo caem às dezenas pelas bordas baixas de seus navios paralisados. A água verde do rio ao redor dos cascos de madeira começa a mudar rapidamente sua cor natural. O lodo turvo e macio mistura-se terrivelmente com fluxos vermelhos e espessos. O uivo alto dos que se afogam preenche rapidamente todas as passagens estreitas do rio. As pesadas armaduras metálicas puxam implacavelmente os guerreiros feridos para o fundo viscoso e escuro do grande rio. O sistema global da antiguidade ruiu definitivamente em terra. Agora, suas últimas ameaças afundam silenciosamente nas águas turvas do Nilo. Os povos do mar percorreram milhares de quilômetros, queimaram impiedosamente dezenas de cidades ricas, apagaram da face da terra impérios inteiros. Mas sua grandiosa marcha de conquista termina de forma inglória nos juncos sujos do Egito. Os poderosos guerreiros do norte choram de pura impotência física. Golpeiam furiosamente o ar vazio com suas pesadas espadas de ferro. Amaldiçoam, em desespero, deuses alheios. Os deuses da Era do Bronze permanecem absolutamente surdos a qualquer súplica do lado perdedor. O que governa aqui agora é apenas a geometria exata do arco egípcio tensionado e a dura lei física da flecha em voo. Um dos navios estrangeiros tenta desesperadamente girar contra a correnteza. Alguns homens fortes forçam com toda a energia os longos remos de leme. Querem tirar sua embarcação da zona de bombardeio mortal incessante. Uma saraivada maciça e precisa da margem esquerda interrompe instantaneamente essa tentativa pífia. Os timoneiros caem mortos na água turva. Deixado sem qualquer controle, o navio deriva sem rumo direto para um banco de areia raso. O fundo de madeira choca-se com um rangido alto contra o solo firme. A embarcação inclina-se fortemente para o bordo de Boreste. Centenas de pessoas, gritando de pavor, caem desamparadas na água vermelha. A infantaria pesada egípcia aperta com mais força suas lâminas de bronze lisas. Os soldados na margem preparam-se para descer na lama viscosa, para a fase final de uma varredura brutal no corpo a corpo. A infantaria pesada egípcia desce na lama viscosa da margem. Os soldados agem em total sincronia. No ar, passam assobiando arpões de abordagem maciços e forjados. Eles estão firmemente presos a grossas cordas de cânhamo. Os dentes de ferro afiados cravam-se definitivamente nos costados de madeira dos navios inimigos. As embarcações estão fortemente inclinadas devido ao raso. Centenas de braços musculosos puxam simultaneamente as cordas rígidas. Os pesados navios dos povos do mar não suportam essa pressão lateral brusca. Eles viram com um estalo estrondoso.
Mastros imensos e grossos batem com força na água turva do rio. Os migrantes, exaustos pela longa jornada, caem às dezenas nos densos matagais de juncos. Seus gritos são instantaneamente abafados pelo caos geral. Começa a fase final da varredura sistemática do labirinto aquático. Os egípcios atacam com um rugido ensurdecedor as tripulações enfraquecidas. Lâminas de bronze desferem golpes fatais diretamente na água. Os invasores perdem definitivamente seu principal trunfo tático. Suas longas espadas de ferro são absolutamente inúteis no meio daquela massa compacta de pessoas em pânico. É fisicamente impossível desferir golpes amplos nos estreitos braços do rio. Os milicianos liquidam metodicamente os estrangeiros. Os inimigos debatem-se desesperadamente na água. Isso não se parece em nada com um duelo honrado entre guerreiros. É uma higienização fria do território capturado. O lodo sob os pés dos infantes egípcios transforma-se rapidamente em uma massa escarlate e escorregadia. A água doce engrossa. As pesadas armaduras dos povos do mar tornam-se sua inevitável sentença de morte. Os peitorais de bronze puxam implacavelmente os homens exaustos para o fundo viscoso e escuro. A ameaça global ao mundo antigo civilizado deixa de existir. Em apenas algumas horas, a temível frota marítima dos migrantes transforma-se em um amontoado colossal de entulho flutuante. Remos longos quebrados, velas rústicas rasgadas, cascos escuros virados. Tudo isso gira caoticamente nos lentos redemoinhos do rio. Madeira valiosa simplesmente apodrece na água. Nestas horas tórridas do ano de 1178 a.C., decide-se o destino de continentes inteiros. E ele não é decidido nos altos salões de pedra das negociações diplomáticas. É decidido bem aqui. É decidido entre destroços flutuantes e o lodo pantanoso do delta do grande rio Nilo. Os migrantes sobreviventes estendem instintivamente as mãos vazias em direção à margem salvadora. Mas lá, não são recebidos por rostos compassivos. Lá, em formação cerrada, estão os rigorosos capatazes do palácio. Eles apertam com força, em suas mãos calejadas, longos porretes de madeira. A máquina estatal egípcia muda instantaneamente sua tática. O extermínio físico brutal é substituído bruscamente pelo frio cálculo econômico. O faraó Ramsés III tem necessidade urgente de mão de obra barata. Essa força gratuita é criticamente necessária para a reconstrução imediata da economia exaurida do vasto estado. Os oficiais dão novas ordens curtas. Os soldados param imediatamente de desferir golpes perfurantes fatais. Agarram brutalmente os homens sufocantes pelos cabelos molhados. Arrastam os guerreiros sobreviventes da água para a margem seca. O processo de captura em massa é organizado com uma eficiência mecânica aterradora. Os exaustos homens do norte são jogados na areia amarela e quente. Os soldados amarram firmemente suas mãos atrás das costas com cordas rústicas. Escribas do palácio já ocupam pequenas elevações de terra. Seguram papiros limpos em mãos. Os burocratas registram secamente a quantidade exata de unidades humanas capturadas. Milhares de migrantes aterrorizados sentam-se submissos no chão. Sua vontade de qualquer resistência ativa foi completamente quebrada. Perderam para sempre seus lares distantes além-mar. Perderam definitivamente suas famílias na terra de Canaã há poucas horas. Agora, perderam irrevogavelmente sua liberdade individual. O status de orgulhosos e invencíveis guerreiros do norte foi apagado para sempre. Tornaram-se apenas um mero item de inventário nas listas intermináveis dos coletores de impostos egípcios. A salvação do Grande Egito custa um preço demográfico colossal. Os leitos dos inúmeros braços do rio encontram-se totalmente bloqueados por barreiras intransponíveis. Destroços de madeira de centenas de navios inimigos entrelaçam-se com corpos imóveis. As margens do Nilo ficaram tão densamente povoadas por destroços e cadáveres que a água mudou seu curso. A logística perfeita de aniquilação da frota alheia termina, como era de se esperar,
em um colapso assustador em nível local. Os barcos das patrulhas egípcias não conseguem fisicamente atravessar esse bloqueio flutuante gigantesco. Os altos funcionários do Estado não dão ordem alguma para o sepultamento dos estrangeiros derrotados. Os desdobramentos sanitários da batalha não preocupam em nada os vencedores cínicos. Os corpos dos inimigos vencidos ficarão ali para sempre, apodrecendo nos densos juncos verdes. O sol de outono de 1178 a.C. castiga impiedosamente essa cena de triunfo absoluto da máquina burocrática sobre a força da natureza. A principal tarefa militar do Estado foi cumprida com perfeição. A ameaça mortal vinda do mar foi total e definitivamente liquidada. As imensas hordas de imigrantes foram detidas com sucesso pela força bruta de armas militares padronizadas. Os prisioneiros, amarrados em longas filas, marcham desolados sob escolta rigorosa em direção às pedreiras escaldantes. No local do recente e grandioso massacre, reina um silêncio mortal e sinistro. Ontem, esses homens temíveis inspiravam um terror genuíno nos poderosos governantes da Era do Bronze. Hoje, transformaram-se em entulho orgânico silencioso. Essa carga assenta-se lentamente no fundo lodoso. Os infantes egípcios exaustos lavam, com total indiferença, a lama pegajosa de seus escudos resistentes. Recolhem, com extrema praticidade, todas as flechas intactas ao longo da linha costeira. A burocracia militar palaciana não tolera categoricamente qualquer desperdício financeiro desnecessário. Cada arma aproveitável deve ser obrigatoriamente devolvida aos arsenais do Estado. As emoções nos soldados são inexistentes. Há apenas um cansaço físico imensurável e a compreensão seca de uma cota militar cumprida. O mundo civilizado além das fronteiras do Egito ruiu. O próprio império sobreviveu por milagre. Mas na distante capital, Tebas, o soberano já se prepara para traçar o balanço cínico desta vitória monstruosa. Na distante capital, Tebas, o soberano já se prepara para traçar o balanço cínico desta vitória monstruosa. O grande Ramsés III ordena que se esculpam imediatamente relevos colossais de seu triunfo histórico. Mestres entalhadores experientes começam a golpear metodicamente cinzéis de cobre afiados no arnito duro das altas muralhas do templo em Medinet Rabu. O som forte dos pesados martelos de madeira ecoa pelos amplos pátios abertos. A pedra deve preservar para sempre a memória rigorosa da salvação do Estado, no ano de 1178 a.C. Escribas palacianos, com rostos absolutamente impenetráveis, sentam-se imóveis na sombra salvadora de imensas colunas pintadas. Eles contabilizam escrupulosamente os terríveis troféus da guerra total que passou. O mecanismo burocrático funciona sem a menor falha. Os contadores só interrompem sua contagem monótona de mãos decepadas dos inimigos quando o saldo final ultrapassa a casa dos milhares. Essa macabra contabilidade anatómica da morte é transferida com cuidado para papiros caros e longos. O massacre público aterrorizante é transformado metódica e friamente em estatística oficial do Estado. Este triunfo grandioso esculpido na pedra está impregnado de uma amarga hipocrisia política. O poderoso Egito resistiu ao golpe monstruoso da natureza. O faraó manteve seu poder absoluto sobre as duas terras, mas o mundo civilizado, além das fronteiras rigidamente fortificadas do império, está definitiva e irrevogavelmente morto. A salvação de um país rico resulta em uma aterradora solidão em um espaço calcinado. Ninguém mais enviará presentes diplomáticos luxuosos a Tebas. Nos largos cais de pedra das cidades portuárias do norte, outrora barulhentas, reina um silêncio de morte. No horizonte vazio, não surgem mais os pesados navios mercantes vindos da distante Chipre. A complexa artéria logística que alimentou ininterruptamente um continente imenso por centenas de anos ardeu completamente em um fogo implacável. A era brilhante da complexa economia palaciana desmoronou para sempre na poeira da estrada. O império sobrevivente encontra-se trancado sobre as ruínas fumegantes do antigo mundo global e próspero. O cálculo pragmático e frio do governante egípcio vai ainda mais longe.
Dezenas de milhares de imigrantes do norte, capturados e exaustos, não são enviados ao cadafalso. Seus corpos fortes e musculosos são criticamente necessários para o tesouro esgotado pela longa mobilização estatal. A máquina militar egípcia integra cinicamente os inimigos implacáveis de ontem em sua própria estrutura de exército regular. Aos estrangeiros fortes que sobreviveram, são entregues lanças pesadas e padronizadas. Eles são forçados a prestar um longo serviço nas novas fronteiras fortificadas. Esse pragmatismo administrativo salvador planta, sob os próprios alicerces do antigo país, uma bomba relógio de poder destrutivo inimaginável. Esses novos mercenários armados, muito em breve perceberão sua real força física em um estado que enfraquece. Eles se tornarão, gradualmente, a nova elite militar que dita as regras. Eles, inevitavelmente, acelerarão as futuras e violentas revoltas internas e o declínio profundo e final da própria e grande potência egípcia. A vitória intransigente sobre os povos do mar compra para o império apenas um fôlego curto e sem sentido histórico. A nova e dura realidade histórica dita suas regras rígidas. O fim da grande era do bronze é pago integralmente com uma estagnação inglória e terrivelmente longa dos poucos estados que restaram. O isolamento geográfico torna-se rapidamente sinônimo direto de decomposição institucional lenta. O cobre caro e o estanho precioso não fluem mais pelas rotas marítimas seguras. Palácios luxuosos e espaçosos esvaziam-se gradualmente e desmoronam. Artesãos palacianos habilidosos esquecem para sempre os segredos de seu ofício complexo e único. As elites que permaneceram no poder são forçadas a gastar até os últimos e escassos recursos na manutenção de guarnições de guarda interna, desmesuradamente infladas. O grande triunfo de alguns no campo de batalha torna-se sempre apenas uma trégua temporária em um mundo que morre velozmente. O analista gélido observa esses grandiosos baixos relevos de pedra dos vencedores com uma indiferença absoluta e imparcial. A marcha rígida do tempo implacável apaga qualquer diferença visível entre governantes arrogantes e os migrantes derrotados, reduzidos a cinzas cinzentas. Nenhuma armadilha tática genial em batalhas terrestres sangrentas é capaz de salvar um vasto sistema estatal, cuja logística complexa apodreceu totalmente por dentro. Uma defesa em profundidade perfeitamente construída na linha costeira perde instantaneamente qualquer sentido prático quando você não tem mais ninguém com quem comercializar seus excedentes de grãos produzidos. O primeiro sistema globalizado da antiguidade ruiu com estrondo sob o peso colossal de sua própria e inacreditável complexidade burocrática. Nos campos das antigas batalhas, restam apenas cinzas já frias. As finas cinzas negras dos riquíssimos arquivos portuários de Ugarit, queimados até o chão. Os raios de madeira carbonizados e partidos das maciças e pesadas carroças de migração cananeias. Os destroços apodrecidos e para sempre submersos de navios de guerra nas águas doces e turvas do grande rio Nilo. A história da Era do Bronze prova à humanidade, de forma clara e extremamente cruel, um fato incontestável. Ela categoricamente não perdoa ao Estado qualquer fraqueza institucional. Qualquer civilização desenvolvida que confia ingenuamente na complexidade do comércio internacional, em vez da prontidão constante para aplicar a força física bruta, inevitavelmente se destruirá sob a pressão poderosa e implacável de massas desesperadas e famintas. A era da diplomacia refinada sempre termina instantaneamente exatamente onde começa a fome biológica banal. Palavras belas e lisonjeiras, em tabuletas de argila cozida, são absolutamente impotentes contra uma lâmina de ferro longa e pesada. Diga-me, olhando para as cinzas dos arquivos antigos, você queimaria os navios estrangeiros junto com as famílias deles, tentando barganhar mais 2 séculos de vida para o seu império? Ou preferiria apodrecer sob as ruínas de palácios que traíram a si mesmos?